Boa noite, irmãos. Estão animados, ansiosos? Imagine eu. Vamos dar início, né, nosso culto. Vai falar sobre legado. Colocamos algumas palavras em outros idiomas que significam legado, né? A palavra legado em outros idiomas. O meu sonho era fazer que nem o Tropa de Elite. Vocês lembram daquela cena que ele vai falando, ia dar bomba na mão do Mauro aqui para ele não dormir. Mas eu acho estratégia, isso mesmo. Mas cortaram minha asinha e colocaram ali, ó. Mas tá bom. Vai, segue. Vamos lá, gente. Vamos dar início então ao nosso culto. Queremos agradecer primeiro a presença de todos que estão aqui. Hoje, nosso tema da administração é legado. E nós queremos falar algumas palavras sobre isso. Primeiro que assim, só pode deixar legado que foi gerado por alguém. A casa é resultado de um legado que foi transmitido através de gerações. E temos o privilégio de colher e participar dessa história que tem marcado a vida de tantos. Para quem conhece a casa há menos tempo, vamos apresentar uma história de legado, onde os nossos pastores fazem parte de uma família que gerou o que são hoje. Essa história não começou nessa geração, e por isso eles têm autoridade para falarem desse tema. Vamos apresentar uma história de legado. Isso aí. Antes eu quero só um minuto falar um pouquinho sobre agradecer, porque tem muito amor envolvido nessa ministração. O amor nosso como casal, o amor da equipe de casais. Agradeço cada um por ter confiado, por ter acreditado, ter apoiado. Eu agradeço os nossos pastores. A gente quer fazer uma conexão, né? O projeto do Casados não é só ser casados, por isso que vocês estão aqui. Famílias, né? Então inclui outros ministérios como o Kids e também o Outside, para que a gente identifique as famílias e trate as famílias, independente de ser uma família de um casal, né? Pode ser de um pai, de uma mãe, né? Então a ideia é justamente essa. E bate naquilo que eu falei na outra ministração, que é do indivíduo forte, família forte, e a nossa igreja, o corpo de Cristo, forte. Vamos lá? Vamos colocar um vídeo e uma retrospectiva. Legado. O termo provém do latim legatus, que por sua vez deriva de legare e significa aquilo que foi doado por lei, aquilo que se passa de uma geração a outra e transmite a prosperidade, podendo ser bens materiais ou não materiais, ainda podendo ser cultural ou intelectual, não sendo direcionado a apenas uma pessoa, e sim para um todo. Jefferson, para um pouquinho. Pediu para parar, parou? Ué? Por que parou? Parou porque... Por que parou? Só tem legado. Deu problema aí, Jeff? Não, só tem legado quem foi gerado. Então, por favor, pode entrar.
legado. O termo provém do latim legatus, que por sua vez deriva de legare e significa aquilo que foi doado por lei. Aquilo que se passa de uma geração a outra e transmite a prosperidade, podendo ser bens materiais ou não materiais, ainda podendo ser cultural ou intelectual, não sendo direcionado a apenas uma pessoa, e sim para um todo. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Quero entender os teus caminhos, quero viver tua vontade em mim, quero saber os teus propósitos pra mim. Tu és o Deus
Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que hoje eu encontro aqui para agradecer, junto com os irmãos, a vida do meu filho Adilson. Pastor Adilson, desculpa. É que ele foi a vida toda cercado com muito carinho e nasceu foi um milagre, porque há 40 e poucos anos era muita pouca falta de recursos. E ele nasceu com peso a menos do que é necessário e, além de tudo, com dificuldade de respiração. Salvaram ele em cesariana na última hora. Correram com ele, sem peso, roxeando, e conseguiram recuperar. Mas ele corria risco, ele não tinha peso nenhum. Aí foi feito uma verdadeira cuidado intensivo. E a cada momento eu sabia que Deus estava preservando ele com um propósito. Eu sabia que Deus tinha projetos na sua vida. Graças a Deus, em poucos meses ele se recuperou e nós estávamos entrando no ministério poucos anos depois. E aí o Adilson começou a se destacar pelo amor e pela consideração e pela amizade com os irmãos. O carinho que ele despertava nos irmãos. Quando ele era pequeno, a faixa de 8 anos, 7, nós tomamos conta de um orfanato chamado Patronato. A igreja ficou responsável para cuidar da parte social e espiritual. Então nós levávamos para nossa casa, os meninos frequentavam, aí discutiam o culto, decidiram, batizaram. E o Adilson começou a cercar esses meninos como se fossem irmãos, com um carinho mais do que especial. Assim, com muita alegria. E os meninos se afeiçoaram a ele. Foi uma bênção, porque ajudou no entrosamento dos meninos com a igreja. Depois, passou o tempo, nosso ministério mudou de cidade e a gente, outras situações, fomos ajudando a recuperação de alcoólatras. Mas como, se nós não tínhamos onde mandar? E como, se não podia levar para minha casa? Algumas situações de risco, a gente levava para dormir na nossa sala, para arranjar um lugar para levá-los. E foi nesse período que alguns se recuperaram. Mas nesse período, conseguimos mandar um para Minas Gerais. Nós estávamos no interior de São Paulo. E para o Centro de Recuperação em Divinópolis, Minas Gerais. Adilson quis ir para conhecer o Centro de Recuperação. O irmão dele falou: o que você vai fazer lá? Ele falou assim: vou lá ver como é que é. Aí foi, entrosou lá com as pessoas, observou tudo do jeito dele, que era muito novo, veio para casa. E eu nem sabia que Deus estava preparando ele para ter seu próprio centro de recuperação da sua igreja. Nessas alturas ele era um adolescente. O irmão dele falou: o que eu vou fazer lá? Não quis ir. E ele: eu quero. E foi. Passou-se o tempo, houve outras situações de famílias alcoólatras brigando, tinha que separar antes que um matasse o outro. A gente pegava e levava para a nossa sala, para eles dormir lá até cabecear. E assim foi várias situações. E ele foi tipo um motorista que levava as pessoas não quentes para a igreja, levava para casa, trazia, levava, fazia esse relacionamento. Era um trabalho missionário. O tempo passou e eu sabia que Deus tinha um propósito para a vida dele. Agora, com a casa, há 5 anos, com a comunidade, a casa, tem os mesmos princípios e os valores que ele queria numa igreja. Uma igreja que se preocupa com a ação social, preocupa com o bem-estar das pessoas em volta da comunidade. Está no lugar certo. E a casa tem sido motivo de oração para nós, como também a Casa dos Valentes. Deus abençoe esse trabalho maravilhoso, cercado de muito amor. Porque se não for muito amor, o líder não é impulsionado. Deus usa os irmãos para impulsionar, para cooperar, impulsionar. Cooperando e amando e orando. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe a casa. Meu sonho agora, minha oração, é que Samuel e Gabriel entrose cada vez mais nesse trabalho e seja uma bênção nessa área também. A Elaine é uma bênção toda especial e eu sei que essa família é uma família sacerdotal, para a glória e honra do nome de Deus. Vou ver muitos sonhos ainda se realizar. Deus abençoe vocês e nós aqui estamos juntos. Eu sempre mando hashtag para vocês da igreja na hora do culto.
Estamos juntos. Deus abençoe, meus irmãos. É minha oração. O pastor, pai dele, pastor há 42 anos, quer orar por ele agora, viu? Deus abençoe. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada irmão que reúne na casa, na comunidade, a casa. Ó Deus e Pai, a nossa oração de gratidão pela vida de nosso filho Adilson, hoje pastor Adilson. Dando continuidade à pregação do Evangelho. E agora já estou idoso, mas meu filho está com toda a força, toda a energia, e que Deus use essas energias para muito gastar na tua causa. Abençoe pastor Elaine, Gabriel e Samuel, todos sejam uma bênção, unidas neste ministério junto com os irmãos. Senhor Deus, abençoe a vida de cada um. E o ministério, ali a casa dos valentes, também sejam ricamente abençoados. E nunca falte a provisão necessária. E que dali saia muita gente boa para a pregação do Evangelho. No nome de Jesus. Amém. Só se pode falar de privilégio depois de ter caminhado e conquistado alguma coisa. Antes eu dizia que eu tinha orgulho até eu aprender que não se tem orgulho, se tem um privilégio. Ter filhos é ter privilégios. Ter filhos é receber do Senhor não somente uma bênção, não somente uma herança, mas também ser cooperador com Deus, cooperador com o Pai, colaborador dos processos dele na formação de um ser. O Senhor nos deu um privilégio, uma herança muito especial, os nossos filhos. Elaine, Luciana, Cris e Maurício. Num tempo em que eu não conhecia os processos de Deus, de paternidade, enfim, mesmo sem saber destas coisas, nós consagramos nossos filhos, ou melhor, nós dedicamos nossos filhos ao Senhor. Eu me lembro do tempo em que Ercílio estava grávida, e eu nem sabia que seria da Elaine, mas se tornou gravidez da Elaine. Eu colocava minhas mãos sobre a barriga dela, e sem entender os processos e os propósitos do Pai Eterno, o que eu fiz? Eu orei, abençoei, declarei vida, declarei saúde, declarei destino, e assim foi. Assim foi com Luciana, assim foi com Cristiane, assim foi com Maurício. Nossa vida sempre foi pautada não por modelos comuns da sociedade, da cultura, mas sempre nós nos conduzimos pela palavra, mesmo sem conhecer certos segredos da palavra. Nós nos conduzimos assim, e hoje nós vemos os resultados. Não fiz tudo certo, não fiz tudo correto, porque sou falho, sou humano, mas fiz o melhor que eu pude, e não me arrependo de ter feito o que fiz. Não. Alguém pode até achar que eu sou meio... Não, eu sou inteiro mesmo. E não me arrependo de ter criado os meus filhos, os nossos filhos, de uma maneira muito certinha, muito na palavra, muito na integridade da palavra. Nosso testemunho é este, o meu testemunho é esse. Se tivesse que começar, de novo começaria e faria do mesmo jeito. Claro, salvando algumas coisas que eu não conhecia, e por não conhecer, mas estamos aqui. Hoje louvando a Deus, nos emocionando a cada dia, a cada momento, chorando, me alegrando, celebrando, saltando, me aquietando diante dele, porque ele me deu um privilégio, e eu quero chegar lá e ouvir dele que essa parte eu cumpri bem. Nós cumprimos bem. Sim. Não é verdade? Verdade. Como o Davi já disse, gente, me perdoa porque eu sou muito chorona. Como o Davi disse,
Nós temos nossos 4 filhos. Como hoje é para falar de legado, nós vamos falar dos nossos filhos, né? E aí, nós sempre declaramos sobre eles as bênçãos do Senhor. Nós sempre oramos por eles, sempre, 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 desde o início. Eu sou muito feliz por ser mãe dos 4, sou realizada como mãe e eu costumo dizer que eu sou uma mãe privilegiada, feliz. Em primeiro lugar, porque o Senhor me deu condições de ser mãe integral. Porque eu não precisei trabalhar fora. Eu fiquei em casa para cuidar dos meus filhos, para educar os meus filhos. Quando eles eram pequenos, o Davi trabalhava muito, saía muito cedo e chegava muito tarde em casa. Então a responsabilidade maior ficou sobre mim. E eu pedia muita orientação a Deus para que eu soubesse educar os meus filhos. Educar na palavra, com sabedoria. Eu tinha, assim, necessidade de aprender, né? Eu lia muitos livros sobre criação de filhos, Verdade. sobre psicologia de filhos. Li muitos livros, muitos, buscando de Deus a sabedoria, o entendimento, porque a minha preocupação maior era ver um filho desviado. Primeiro dos caminhos do Senhor. E depois, desviado para os vícios que tem no mundo aí, que todos nós sabemos, sabe? O perigo das más companhias, dos vícios em si. E eu orava muito, buscando de Deus a sabedoria para que nenhum dos meus filhos se desviassem. E que fossem direcionados dentro dos propósitos de Deus. E a gente foi vendo eles crescer. Graças a Deus, todos, desde do princípio, desde a Elaine, eles foram se envolvendo na igreja, foi participando da igreja e fazendo amigos dentro da igreja, e foi seguindo até nos dias de hoje. Assim, eu nunca tive muitas preocupações com relação a deixar para os meus filhos heranças materiais. Isso nunca foi minha preocupação. A minha preocupação maior foi de que eles se tornassem homens e mulheres de Deus, né? No caso, só o Maurício, tornasse homem e mulher de Deus e que soubesse amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar as pessoas, serem honestos e um princípio que eu sempre ensinei para eles, que eles amassem uns aos outros. Em casa, eu sempre ensinei para que era um por todos e todos por um. Na escola, eu sempre falava, você pode ter os seus amigos na escola ou fora da escola, na igreja, mas o seu amigo maior é seu irmão ou sua irmã. Então, eu sempre ensinei isso para eles. E eles cresceram num ambiente de muito amor, um para com os outros, um para com o outro. Eles sempre se amaram, até hoje, eles são muito amigos, muito amigos. Então, o que às vezes eu passo para as pessoas, ensine seus filhos a amar o seu irmão. Porque às vezes a gente vê famílias que o irmão é inimigo um do outro. Então, não pode ser assim, tem que ser amigos. Então, eu sempre passei isso para eles e até hoje eles são ensinados e estão ensinando os filhos deles a serem amigos um do outro. Então, o legado que eu deixo para os meus filhos é que eles possam passar para os filhos deles aquilo que ele recebeu de mim. Sim. De ser pessoas honestas, pessoas trabalhadoras,
Pessoas que amem a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo, reparta com quem não tem. Porque esse é um princípio bíblico. Quando você vê alguém necessitado, você tem que estender a mão para aquela pessoa e ajudar. Então é isso, basicamente é isso. Dinheiro é bom, fama é bom, mas não leva ninguém para o céu. Verdade. Glorificamos a Deus pelos filhos que Ele nos deu, pelo presente que Ele nos deu, pela herança que Ele nos deu. Grande legado. Grande legado. Uma responsabilidade enorme, juntada ao privilégio de. Glória a Deus. Eu dou glórias a Deus. Glória a Deus. Eu costumo dizer que a minha família é a minha herança, é o meu tesouro sobre essa terra. Não existe nada, nada, nada abaixo do que Deus é na minha vida, é a minha família. Minha família é meu tesouro que Deus me deu. Amém. E eu sou feliz. Amém. Pelo marido que eu tenho, pelos filhos que eu tenho, isso vai ser cortado. pelos netos que eu tenho. Eu glorifico ao Senhor. Todos os dias eu agradeço por isso. Amém. Glória a Deus. Que lindo, que lindo. Eu emocionei, espero que vocês também. É uma palavra muito forte e a gente percebe que o legado, ele vem de gerações que Deus colocou para chegar nisso. Então eu sou um privilegiado, minha família, porque se eu estou aqui em pé falando com vocês, é por causa dessas gerações. Então eu louvo a Deus por essas gerações. Eu queria louvar a Deus. Vamos louvar ao Senhor? Vamos? Podemos, Jeff? Boa noite, povo. Vocês estão me ouvindo ou não? Dá um sinal de joia aí. Da hora. Eu vou ter que fazer mesmo? Pera aí. Oi. Aê, agora vai então. Oi, gente! Dá um oi, Rafa. E aí, como vocês estão? Saudade de vocês, mano. Você é louco. Da hora. Da hora. Deixa eu ver aqui, peraí. Oi, gente! Dá pra ver pessoal aí no celular. Da hora, mano. Da hora. Eu tava vendo a retrospectiva aqui e tava já chorando. Porque Deus tem sido muito bom, muito generoso com a gente. Às vezes a gente não tem noção do que Deus faz em nós e através de nós. E eu estava vendo aqui minha mãe falando que do legado dela, do meu pai, ficou super emocionado em ouvir. E essa semana, quando me ligaram e falam assim, vocês vão aparecer lá porque a gente quer conversar com vocês, quer que vocês vejam o pessoal. E eu olhando para vocês aqui, eu não tenho nem o que explicar, não tenho nem palavras para agradecer, meu, como Deus é bom. Às vezes a gente... Só um minuto. Às vezes a gente está aqui e a gente está
preocupado com tantas coisas. E quando eu recebi uma ligação do Renato, Deus me mostrou. Eu estava numa semana bem ruim, na verdade. E aí, quando ele ligou, a gente conversou e eu me senti muito amado pela ligação dele. E depois, durante a semana, eu conversei muito com o Jefferson, conversei muito com o Kleberson. E durante a semana, eles foram mandando mensagem dizendo que eu e minha família somos importantes. Não que a gente esteja em crise de identidade, não é isso. Eu falei para eles que, às vezes, quando a gente planta algo e precisa sair, às vezes a gente não vê a semente que está brotando e não vê aquilo que está sendo germinado. E estando aqui com vocês agora, vendo isso, participando disso, um encontro especial sobre legado, e eu fazendo parte disso, eu não tenho como não agradecer. Primeiramente a Deus, que me proporcionou tudo isso, e agradecer muito ao meu pai e minha mãe. Eu não tenho nem como agradecer meu pai e minha mãe por tudo que eles plantaram na minha vida, na vida das minhas irmãs. E eu só sou o que sou hoje, só sou o marido que sou, só sou o pai que sou. Eu só sou o pastor que eu sou, o ministro de louvor que eu sou, o músico que eu sou, porque eles me ensinaram isso. E é exatamente o que eu tento passar para a Larissa e para o Rafael. Você pode ter milhões de coisas, pode conquistar milhares de coisas, mas a sua família é o seu bem maior. Amar a Deus acima de todas as coisas, independente do que seja, e a sua família vem em primeiro lugar. As coisas são consequências. E esse é o legado que eu quero deixar para eles. É difícil ensinar, não é fácil não, mas eu acredito que cada sementinha que a gente tem colocado no coração deles, no tempo certo, vai germinar e vai dar frutos, e nós vamos ver esses frutos. Certeza que nós vamos ver. E eu separei algumas canções para cantar com vocês, óbvio. E a gente montou aqui uma banda com a família. E a gente vai tocar, a Alessia vai cantar, o Rafa vai tocar, porque isso é o meu legado e o legado da Geisa, que nós vamos deixar para eles. Certo? Ai, Jesus, vamos que vamos. Como que é? Relaxa, só. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim.
recompondo. Ai. Achei que ia falar um negocinho, peraí. Eu? Ele falou um negocinho, peraí. Ele não combinou isso comigo, gente. É muito legal estar aqui com vocês. É estranho, porque a gente tá vendo um pouquinho, mas a gente não tá entendendo. É estranho. Tá longe assim, tá perto ao mesmo tempo. Mas a gente tá muito feliz em poder participar desse tempo. A gente se sente, como disse o Maurício, amado e cuidado por vocês. Essa semana a ligação mesmo que o Renato e o Jefferson e o Cleverson fizeram foi um negócio assim muito... Eu entrei no meio, né, que eu gosto de entrar no meio sempre, vocês sabem. Mas foi um tempo muito bom. Mas eles falaram que era pra gente fazer uma parte do louvor, né? E eu nunca vi vocês da casa ficar cantando sentado, já viram? Eu não tô acostumada, porque eu assisto os cultos, eu vejo vocês de pé, cantando, dançando, pulando. Eu sei que é estranho fazer por vídeo, mas faz de conta que você tá na sua casa. Sabe quando você limpa a casa, que você põe umas músicas, você começa a varrer, cantar e dançar, sabe? Tipo assim, faz de conta que a gente tá nesse tempo, né? Porque a gente não tá fazendo uma apresentação especial musical. É um culto combinado. Ela falou, eu já tô com muito. Vai ser agora? Amém. Porque isso aqui, ó, não é uma gravação, certo? Nós estamos ao vivo. Então, o que nós estamos fazendo aqui, vocês estão vivendo aí. Então, como a Geisa falou, mesmo de longe, parecendo que está longe, nós estamos perto. Porque o nosso Deus é o mesmo Deus. Aquele que está no nosso coração, está no coração de vocês. Nosso Deus é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. E eu creio assim. Então, mesmo que nós estejamos em lugares físicos diferentes, eu acredito que o mesmo Espírito que está aqui dentro da minha casa, da nossa sala, que a gente já veio tocando um pouquinho antes de começar, tocando com as crianças, explicando para elas o que estava acontecendo, acredito que esteja aí também. Amém? Glória,
Deus conosco, Deus
Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Mamá, obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Nos abençoou. Eu tenho certeza que vocês sentiram a presença de Deus aqui. Porque eu senti, e eles lá também. Certeza, mamá. Obrigado, viu, irmão? Muito obrigado. Obrigado, irmão. Tá bom. Fechou. Gente, seguimos, né? Seguimos. Podem se sentar. Obrigado, Tiquinho. Não, Tiquinho não, Adilcinho. Oh, Deus foi bom demais. Gente, agora faz sentido a fala que eu tinha que falar. Falei antes, eu errei. Eu quero agradecer a todo mundo, gente. Obrigado, viu, equipe técnica, colaboradores. Bom, então, agora dando sequência a essa ministração, e o Renato, a gente queria agradecer todo mundo, o empenho de todos os envolvidos, a família do pastor Adilson, que foi... Beijo, valeu! O pastor Davi, o pastor Ercília, que participou disso, Samuel, eu amo você, tem uma casa aí de uma meia hora, mas não tô ouvindo. Beijo. Sabia. Sim. Sabia. Samuel ajudou a gente demais também em tudo isso, então queremos agradecer o Clé, Estela, a Riviane, Gilmara, Valine, Jefferson, todo isso mundo. Aí. A Tata, todo mundo que participou time todo. disso. Gente, foi um envolvimento que a gente ficou muito surpreso com tudo que aconteceu. Agora nós vamos dar sequência, agora sim. Por que nós decidimos trazer esse tema e por que nós fizemos toda essa preparação para esse tema? Primeiro porque nós tivemos um ano muito complicado, um ano muito difícil, um ano cheio de desafios. E tem hora que os desafios são tantos que nós começamos até a enfraquecer. E nós precisamos de voltar a lembrar quem somos e da nossa essência para que nós sejamos novamente fortalecidos e revestidos. E nós sentimos no coração de homenagear vocês, para que vocês... foi o que Deus colocou no nosso coração, para que vocês sejam fortalecidos e nós sejamos abençoados, porque nós vemos as figuras, mas nós não sabemos a história. Nós trouxemos a história para que faça sentido a ministração de vocês agora, Adilson e Elaine. Desculpa qualquer coisa, viu, pastor? Desculpa qualquer coisa. Reunião depois do culto. Reunião depois. Essa tarde eu estava estudando com a Elaine e eu tive a ideia de colocar algumas fotos. Eu nem imaginava que eles já tinham as fotos ali. E eu mandava para o Jefferson não me respondia. A primeira vez que ele não respondia. O que está acontecendo? O Jefferson não está me respondendo. Mas a gente queria fazer um exercício com vocês, porque é isso? Eu também já não sei mais. Bom, a gente conversou hoje à tarde, a gente entende que legado, ele fala de um processo geracional. Processo que ele é transferido, ele não para só em mim. Exatamente o que a gente ouviu do meu pai, da minha mãe, do pastor Davi, da pastora Ercília. É um processo que não pode parar em mim. Ele é um processo que ele tem que ser geracional, ele tem que ser passado. Ele tem que ser passado para o Gabriel, ele tem que ser passado para o Samuel. E os filhos deles passarem para os filhos deles. Eu queria aproveitar aqui e colocar um texto para vocês. Salmo de número 44:1. Dentro desse processo geracional, de legado, de passar, Salmo de número 44:1 diz assim, ó. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizestes em seus dias. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, também ele fala, ensina-o com persistência aos seus filhos.
Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando deitar e quando se levantar. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança um caminho em quem deve andar, quando for velho, não se desviará dele. Então nós entendemos, nós separamos muitas coisas aqui, mas nós não vamos fazer nada do que nós separamos. A gente entende que legado é um processo geracional. E assim como um relato, exemplo da minha mãe, que ela colocou ali, de instruções, de coisas que foram colocadas ali. E uma vez eu falei para vocês aqui, quando meu pai ia nas casas fazer visita, eu ia junto, e eu oferecia, vem almoçar, e tem arroz, polenta, quiabo. Quantos gostam de quiabo aqui? Chuchu, ovo frito. Todo mundo gosta de tudo aqui? Chiquinho não levantou a mão nenhuma vez. Gosta. Então na minha infância eu aprendi, eu ia com ele. Eu ia com ele na minha infância, eu cresci dentro desse processo, desse crescimento, desse amadurecimento. Nossa, eu nem lembrava que eu tinha ido para uma casa de recuperação conhecer como que era lá. Uma casa de recuperação em Divinópolis. A casa, inclusive, era do senador Magno Malta. Eu nem conhecia, a gente foi lá, eu passei o dia lá. Eu chamei o meu irmão, vamos? Ele, vou não. E eu fui conhecer, eu nem lembrava disso, Mauro. Então, o legado é isso, é aquilo que você transfere para o seu filho. É aquilo que você transfere para o seu filho, que você transfere para a sua posteridade. Como a dona Estrília falou, a gente ensina os nossos filhos caráter, a gente ensina nossos filhos honestidade, a gente ensina os nossos filhos o caminho que devem andar, mas espiritualmente nós também temos que ensinar os nossos filhos. Os nossos filhos têm que olhar para nós e ver um legado espiritual. As nossas filhas, os nossos filhos têm que olhar para as nossas esposas e não ver uma mulher rixosa, uma mulher fofoqueira, uma mulher briguenta, uma mulher de confusão, porque se ela vê a mãe fazendo assim, elas vão se tornar como? Uau! Mas se elas verem uma mãe de oração, uma mãe que conhece a Deus, uma mãe que entra no seu quarto, fecha a sua porta, mesmo em tempo de crise, em tempo de luta, seus filhos vão aprender a mesma coisa. Amém? Então legado ele faz parte do algo geracional, aquilo que não para em você, aquilo que você transfere para os seus filhos. Aquilo que você transfere para os seus filhos. Os seus filhos e a sua esposa conhecem quem é o marido que tem em casa, conhece? Hein? Maridão em casa, os filhos não conhecem? A esposa conhece. E os maridos têm transmitido o quê? Legado geracional. Não adianta estar aqui na frente levantando a mão, quem te viu passar na prova e não te ajudou, cantando, tocando, profetizando, sapateando, conhecendo os oráculos da Bíblia. E em casa não tem um legado geracional. O Deuteronômio que nós lemos aqui é: ensina seu filho, instrui o seu filho. Gênesis capítulo 18, versículo 19, é o último texto. Porque o Senhor falando a Abraão, porque eu vos escolhi para que ordene os seus filhos. Abraão já tinha recebido a palavra, Abraão já tinha saído da sua casa, o Senhor já tinha feito uma aliança com ele, mas aqui no 18 ele diz assim, porque eu vos escolhi para que ordene os seus filhos. Abraão, você vai ser grande como a estrela do mar, você vai ser grandioso como as areias, como as estrelas, mas o Senhor está falando aqui, faz a sua parte. Você vai ser tudo isso, você vai colocar a sua tenda, os anjos vão vir falar com você, você vai me honrar, você vai fazer, mas eu quero deixar a sua parte para você fazer. O que é? Porque eu te escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa, e depois dele, a fim de que
Guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Então eu entendo que é algo, eu entendo que uma coisa depende da outra. Abraão, ordene a sua casa, ordene seus filhos, porque aquilo que eu falei de você vai acontecer. Aquilo que eu falei de você vai acontecer e aconteceu. Com Abraão, com Isaac, com Jacó, e nós lemos aqui até hoje. Amém? Gente, tá difícil de ordenar a cabeça agora, viu? Mas a gente estava conversando e eu falei para Dilson que desde que eles falaram sobre legado, eu comecei a imaginar sobre a nossa responsabilidade como pais, né? Como mães. E eu falei para Dilson que eu fiquei imaginando essa semana Abraão sentado com o Isaac ainda pequeno, e todas as vezes que eles saíam para fora, e o céu daquele lugar devia ser muito estrelado, muito estrelado. Eu imagino ele chamando o Isaac pequeno e colocando o Isaac no colo, falando: filho, vem cá, olha para as estrelas. E ele falando: filho, Deus falou para o pai que a nossa posteridade será maior do que as estrelas dos céus e maior do que as areias que estão na praia. Eu imagino a carinha de Isaac, porque você que já teve filho pequeno, filho, né, ou ainda é pequeno, tudo pergunta, né? Imagina a Vavá? Como assim? E ele foi impregnando no coração de Isaac a fé. Ele foi impregnando no coração de Isaac aquilo que ele tinha de mais precioso. E a gente está dentro de um sistema onde nós somos muito cobrados a prepararmos os nossos filhos para serem bem-sucedidos financeiramente, para serem bem-sucedidos, né, com uma boa família. E há muitos que nem hoje, se você for perguntar para muitos adolescentes, eles não têm nem planos de constituir família. Eles têm planos de serem bem-sucedidos financeiramente, de terem uma profissão, de ganhar dinheiro. Mas o legado dentro do direito, ele é uma parte que você tira da herança. A herança, ela é a totalidade dos bens de alguém. É tudo aquilo que alguém vai deixar. O legado é uma parte que você reserva. E aí, pensando nisso, eu entendo que o Senhor nos deu a responsabilidade de tudo que Ele nos deu, que é a nossa herança. Nós temos que reservar a melhor parte para aquilo ser preservado por uma geração. E me vinha também a figura de Abraão, porque ele era um homem muito rico. A Bíblia relata que ele era um homem riquíssimo. Mas a gente não vê relatos na história, na Bíblia, da preocupação dele de deixar riquezas para Isaac. A gente não vê um ensino direto de sabe, não tem um livro lá, o pai, como que é? Pai rico, pai pobre, né? Ou seja, você tem que ter uma mentalidade para você deixar para o seu filho. Você tem que mudar a mentalidade para o seu filho ser mais rico que você. Ele tem que ser mais bem sucedido que você. Eu não estou dizendo que isso é errado. E como disse minha mãe, dinheiro é bom. Alguém aqui não gosta de dinheiro? Alguém aqui não gosta de comer bem? De viajar? De morar bem? Eu gosto. Quem gosta de picanha aqui? Bem passada ou mal passada? Né, Chiquinho? Ao ponto. Você não gosta de comer bem? Você não gosta de andar bem vestido? De andar bem calçado? De ter um bom carro? Todo mundo nós ambicionamos isso. E não é errado. Mas a questão é que dentro de tudo isso que nós recebemos, nós precisamos separar uma melhor parte. E o que eu falei para o Adilson hoje, eu falei para ele que a única coisa que vinha ao meu coração é que o Senhor nos deu a responsabilidade de nós separarmos uma parte. Que traça não come, que a ferrugem não consome e que pode ser levado para a eternidade. Eu acho que esse é o maior desafio para nós como pais, né? A gente tem aqui alguns que já são hoje avós
E eu sempre penso nisso. Vocês não têm mais a responsabilidade de educar os filhos. Vocês só têm o privilégio de paparicar netos. E a Gláucia fala, eu vejo a minha mãe, minha sogra. A Gláucia fala muito isso, né? De paparicar os netos, né? Tia Dina, acho que não tem coisa melhor do que ser vó. Ser mãe é muito bom, mas eu acho que ser vó e vô é bom, Celi? Porque você não tem a responsabilidade de educar, de formar caráter. Mas você tem a responsabilidade de continuar a multiplicar o legado, que é a melhor parte. Eu vejo a Gláucia faz as lives lá com o Ragnar. Eu imagino o coração da Gláucia. O dia que a Larissa disse que queria ser missionária como ela é. Não existe, gente. Eu não sei assim, o que você ambiciona para os seus filhos. Mas a primeira vez que eu vi o Samuel tocando e a primeira vez que eu vi o Gabriel tocando, meu coração se encheu de alegria. Essa semana a gente estava falando sobre isso. É claro que eu quero que eles sejam bem-sucedidos, eu quero que os sonhos deles se realizem, que eles sejam aquilo que eles imaginam que tem que ser. Mas você vê o nosso filho dando continuidade naquilo que você tem semeado sobre o coração deles, isso não tem preço. Não tem preço. Né? Hoje eu não sabia que nada disso ia acontecer e eu pedi para minha mãe para ela me mandar aquela foto. Tem aí, Jefferson? Dá para colocar aquela foto lá? Acho que é a foto mais bonita, onde eu estou mais bonita. Em toda a face da terra é essa foto. Vários gatinhos mandavam carta para mim dizendo, quer namorar comigo? Quer ver? Deus precisou me guardar muito para esperar o Adilson, porque eram várias propostas de namoro. E é tão linda que a foto desapareceu. Olha lá, gente. Olha o cabelo. A Cris também era bonita pra caramba, né, Mauro? Mas eu olho essa foto, por isso que eu pedi pra minha mãe à tarde para ela mandar para mim. E ela já sabia de tudo, né? Só a gente bobinho. Mas tudo bem. Eu olho essa foto para mim representa legado. Eu não sei se o meu pai, em 1988, se ele tinha noção do que nós nos tornaríamos. Eu não sei se a minha sogra e o meu sogro, sei lá. Muda a foto, põe aquela outra lá, Jefferson. Aí, eita, camisa verde. Cabeçudo, magrelo. Eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe tem noção do caminho que os seus filhos trilharão, né? Por isso que eu entendo que a gente precisa implantar neles valores que são valores eternos. Porque o Adilson andou o caminho dele. Eu sempre fui mais certinha, né? Assim, mais quadradinha, né? Acho que dos 4, eu fui a mais assim, sabe? Assim, mais quadradinha, mas não me arrependo, não. Mas o Adilson teve uma outra história, teve outras experiências. Mas ouvindo, o que eu falei, algumas coisas que minha sogra falou hoje, eu ouvi pela primeira vez, eu não sabia. Mas eu fiquei imaginando o coração da minha sogra, vendo tudo o que o Adilson vive hoje, e se lembrando de quando ele era pequeno, que ele ia na casa dos irmãos e fazia visita com meu sogro. E às vezes você não sabe o que você está plantando no coração do seu filho. E semana retrasada, acho que tem umas 2 semanas, Deus falava comigo que o Samuel e o Gabriel foram as nossas primeiras sementes, mas também são os nossos primeiros frutos. É uma promessa para nós, porque eles pagaram e pagam um preço muito alto, porque o mesmo preço que nós pagamos, eles pagam também. Mas eu tenho certeza que isso não vai provocar neles nenhum tipo de frustração, nenhum tipo de rebeldia no coração, sabe? Mas por quê? É sacrificial, como para você também é.
Ontem a Angélica estava falando que a Vavá chorou porque disse que queria ficar em casa. Porque às vezes os nossos filhos também, né, entra, ó. Mas eu falei, gente, eu me tornei hoje. A gente era os últimos, a gente era os primeiros a chegar na igreja, os últimos a sair. Estamos aqui. Só faltamos plantar uma casa, literalmente trazer coberta e colchão. Não me arrependo. Então eu entendo que nós temos a responsabilidade de plantar um legado, porque é o que vai sustentar os nossos filhos no dia mau. Porque a bolsa de valores quebra, o dólar sobe, as moedas vão entrar em colapso. Bitcoin, que está sei lá quanto, vai também sucumbir. Mas aquilo que nós plantamos nos nossos filhos, que são valores eternos, vai fazer com que eles fiquem, sabe, firmes no dia mau. E eu entendo que essa é a nossa responsabilidade. Estou lembrando um dia que a gente começou, os primeiros anos da Casa dos Valentes. Acho que... E o Samuel queria o computador, lembra? Eu acho que eu já falei isso aqui, né? Mas acho que a maioria não ouviu, né? Eu falei, filho... Não tem não, né? Esse computador que você quer, dá para comprar muita comida, mistura para Casa dos Valentes. Dá para pagar o aluguel. E a gente estava começando a Casa dos Valentes. Acho que o primeiro ano, tudo. Eu estava querendo passar para ele que a Casa dos Valentes não era mais importante do que ele. E tudo viria no tempo certo. No tempo certo. E eu expliquei para ele, olha, esse computador que você quer para jogar é muito... Na hora certa vai dar certo. Na hora certa vai dar certo. E eu acredito que ele entendeu. Porque a gente decidiu não cobrar, aí demorou mais ainda para comprar o computador. Sei que a maioria não sabe, a Casa dos Valentes agora ninguém paga. A gente decidiu não. Então demorou mais um pouco. Mas no tempo certo, veio o computador dele. No tempo certo, as coisas se alinharam. O pessoal da Casa do Valente, todo mundo e ninguém paga. Então, o que eu transmiti para ele nisso daí? Confiar no Senhor. Existem prioridades. O computador dele é importante para ele? Claro que é, mas tem um tempo certo. Mais importante é vidas, a Casa dos Valentes, os meninos. É uma das coisas que a gente passou para ele. Certo? Amém? É isso. Avaliem o que vocês têm tido como prioridade para que seus filhos carreguem. Porque foi algo que me veio hoje muito forte. Essa foto aqui, ó. Esse é o pai da minha mãe. Deixa eu falar. Estou empolgado. A família da minha mãe é a maior, né? Olha, tudo de neto ali, ó. Aonde eu estou ali? Apontando ali, ó. Causava. Mas você vê aqui essa foto aqui, ó. Ó, tem uns 2 ou 3 ali que são pastores. Tava aqui, ó. Tem umas 3 ou 4 ali que casou com pastores. Então aqui tem um legado. Um legado geracional. Hoje eu vi essa foto, eu lembrei. É justamente isso. A gente precisa realmente reavaliar o que nós precisamos deixar para os nossos filhos. Eu tenho certeza que é um tempo de escolhas. Nós estamos vivendo tempos de escolhas. Nós estamos vivendo tempos de separar o que é excelente daquilo que é bom. Daquilo que é eterno e daquilo que é passageiro. E é nossa responsabilidade cuidar para que isso se perpetue nos nossos filhos. Para vocês que são avós, ajudar a enraizar isso nos netos de vocês. Amém? Glória. Mas fica aqui. Tem mais. Como está o coração?
Nós queremos... Em primeiro lugar, só para explicar, não foi transmitido o culto por conta do Maurício. Nós tivemos que decidir se a gente corria o risco de o link não funcionar, tendo que dividir, ou se a gente deixava o link exclusivo para eles. Então nós tivemos que decidir por deixar. A Luciana também ia participar, mas ela está trabalhando. Eu sei que ela vai ver isso depois. Nós queremos honrar a vida dela e do Jonas também. Isso mesmo. Porque o Ministério de Famílias é um legado que eles deixaram. Bem como o do Maurício, o Ministério de Louvor. Exato. É um legado que ele deixou para nós também. Isso. Então, nós quisemos fazer essa homenagem. Primeiro para lembrar a história, né? Trazer a raiz do que eram. E lembrando que essa família, ela é muito importante para nós, né? Porque todos os filhos têm muito envolvimento com tudo o que está acontecendo aqui. Então, eu imagino o coração do pastor Davi, da pastora Ercília, vendo tudo isso acontecendo. Por isso que nós queríamos muito que eles estivessem aqui para acompanhar isso todo. E agora eu queria chamar o Ministério de Famílias inteiro aqui na frente. Por favor, venham, guerreiros. Depois eu quero saber qual foi a fórmula para trazer meu pai aqui. Segredo. Porque essa semana a gente foi na casa da Jocely e do Francisco. E eu falei para ele, a casa fez 5 anos. Meu pai nunca veio na casa. Não falei com dor, com tristeza? Não. Porque eu sempre falei para ele que eu gostaria que ele estivesse aqui. E eu sei que hoje foi o dia preparado pelo Senhor para que ele estivesse. Porque isso aqui passou por você. Nós já falamos isso aqui. O que nós somos, o que nós nos tornamos. Vem cá, Mauro e Cristo. Que nós nos tornamos, que nós somos, passa por vocês. Com o que nós recebemos, com o que nós fomos forjados. Então, esse lugar tem uma característica própria, tem uma identidade própria, mas passa por aquilo que vocês, de uma forma específica, construíram em nós. Então, eu queria reconhecer isso diante de vocês. Nós já falamos isso aqui, já tivemos momentos específicos onde nós falamos isso sobre os meus pais, mas eu entendo que a gente precisa fazer isso hoje, de forma pública. Honrar vocês. Reconhecer que aquilo que nós carregamos tem a ver com o que vocês são. Eu tenho certeza que se o Mamãe e a Geisa estivessem aqui, a Lu e o Jonas, eles falariam a mesma coisa. Eu quero ser o abusado. Posso? Mais um pouquinho? Gostaria muito que o pastor Davi, pastor Ercília, orasse por nossos pastores, por favor. E aí dentro tem uma lembrança individual de cada um de nós. Vocês vão ter que adivinhar o que foi e quem deu. Estava dizendo ao Renato, se ele sabe o que é privilégio. Fica mais para cá que eu quero quero olhar o Marcos um pouquinho, pastor Marcos. Vem cá, pastor, eu posso? Cadê? Eu posso? Vem cá, pastor, vem cá, pastora. Eu tenho um pouco mais de 30 anos como pastor. Esses dias atrás eu esbarrei com uma frase de Winston Churchill. Quem gosta de história sabe quem é. Um estadista inglês. Se tornou famoso, conhecido no tempo das guerras, da primeira e da segunda.
Ele praticamente salvou a nação. Salvou a nação, não foi praticamente, ele salvou a nação. O exercício da sabedoria, do discernimento, a orientação que ele recebeu através da palavra de Deus. E a frase que eu esbarrei esses dias foi: aquele que tem a capacidade de olhar para trás e se esforçar para ver o mais longe possível e enxergar as suas lutas e as suas vitórias, bem como as suas derrotas, ele terá maiores chances e maiores recursos de olhar para frente e vislumbrar as vitórias que lhe esperam. Esses dias eu fui visitado por um casal querido, Cleberson e Estela. Não é que eu esqueci, não, é que a emoção é forte. E no tempo de conversa nós vislumbramos algumas coisas. Desde 1800 e bolinha. O Cleberson é antigo comigo. Eu fiquei pensando em tudo isto. Por isso que quando eu fui fazer o depoimento, eu não falei de orgulho. Eu tinha orgulho dos filhos, tinha orgulho disso, tinha orgulho daquilo. Com o tempo eu fui descobrindo que não há orgulho nisso, há privilégio. Há privilégio de ser uma árvore. Há privilégio de ver os galhos. Há privilégio de ver as flores. Há privilégio de ver os frutos. Eu sei que Deus preparou este encontro hoje aqui. Eu tenho filhos biológicos, temos filhos biológicos. E temos filhos espirituais. E temos companheiros. Eu pedi para o Marcos e a Neiva estar aqui, porque Marcos tem algo muito especial que Deus colocou através deles na minha vida. Não somente na minha vida pessoal, mas na minha vida ministerial. É o irmão mais velho, é o irmão mais novo, não é um filho, mas é como um filho. É como um filho. E eu o considero assim. Vamos orar? Eu queria que você se colocasse em pé, por favor. Se eu falar que vou ficar falando aqui até amanhã. Tenho histórias e tenho reconhecimento de legado. Né, Helena? Pastora Helena. Né, Sueli? Pastora Sueli. Ei, vamos por aí. Coloca a tua mão direita no teu coração, se for possível. Poderoso Deus e Pai, mais do que eu mesmo, o Senhor conhece o meu coração. Mais uma vez, neste dia, eu quero te bendizer, quero te agradecer por toda sorte de bênção que o Senhor tem nos abençoado e me abençoado particularmente. Como é bom ler aquela porção lá de Gênesis, saber que quando o Senhor escolheu Abraão, para que ele, reconhecendo o poder do Senhor, a graça do Senhor, as misericórdias do Senhor, também ensinasse isso aos seus filhos, ordenasse a sua casa, porque ele seria bênção para todas as famílias da terra. Está escrito lá. E eu faço parte desse projeto do Senhor. Eu faço parte desse destino que o Senhor deu a Abraão e a sua casa. Eu me somo a ele para declarar a bênção do Senhor sobre os teus filhos, sobre os meus filhos, sobre a vida da Elaine, sobre a vida do Adilson, que estão liderando esse ministério, a casa, mas sem deixar de incluir a Luciana, o Jonas, e a Cristiane, o Mauro, e o Maurício, a Geisa, e o Samuel, e o Daniel, e o Gabriel.
E o Léo? E a Larissa? O Rafael? E o Mateus? Obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá. Obrigado por estar aqui na tua presença. De olhar esses queridos e receber esse carinho e também externar meu carinho por cada um. Que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor seja multiplicada sobre cada um. Em termos pessoais, individuais, em termos familiares, em termos ministeriais. Obrigado por essa família que o Senhor tem me dado. Glórias sejam dados a Ti, Senhor. Eu me sinto, nesse momento, o homem mais privilegiado e mais feliz da terra. Não posso fazer diferente a não ser declarar, de forma reiterada, que a Tua bênção seja derramada, multiplicada, que a Tua unção não falte, que o Teu óleo fresco não falte sobre a cabeça de cada um dos Teus filhos, que não lhes falte também as vestes alvas, e que haja sempre um coração grato e boca cheia de cântico diante do Senhor. Bendito é o Teu nome. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.